Glória a Deus. Queridos, eu queria que vocês ficassem em pé. Eu gostaria de estar chamando o evangelista Leandro para orar pela minha vida. Antes disso, apareceu para mim aqui o papel dos visitantes. Então, deixa eu apresentar. Né? Está conosco nesta noite é Ashley, é isso? Onde está ela? Ali. E Kiara, é isso? Está ali. Como a igreja vai receber os visitantes nesta noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A casa é do nosso Pai, então também é sua. Amém? Sinta-se à vontade. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. As crianças vão descer, amém? As crianças vão descer. Quando as crianças descem, vamos abençoar as crianças com orações. Depois. A oferta vai ser depois. Vamos interceder pelas crianças, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor. E nesta hora, Senhor meu Pai, nós abençoamos, Senhor, os seus filhos, Senhor, os seus pequeninos, Senhor. Deus abençoa, Senhor meu Pai, as professoras, as tias, Senhor meu Pai, as irmãs, Senhor, que vão preparar a refeição ali das crianças, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama graça, Senhor, sobre a vida de cada uma, Senhor, das professoras, Senhor meu Pai, do departamento infantil, Senhor. Faz crescer, frutificar, Senhor, que cada semente ali semeada, Senhor, no coração desses pequeninos, Senhor, venham gerar frutos, Senhor, em um nome de Jesus, amém. Tem suas mãos pela vida do nosso pastor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, Senhor, falado, nos direcionado, Senhor. Mas chegou a hora, Senhor, que o Senhor, Senhor, de usar o teu filho, Senhor, o nosso pastor, para nos orientar, Senhor, nos corrigir, nos exortar, Senhor meu Pai. Faça, Senhor meu Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Senhor, porque é o Senhor que efetua, Senhor, tanto o nosso desejar, o teu querer, a tua vontade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, usa mais uma vez o teu filho, Senhor, com poder, Senhor, com ousadia, Senhor, com intrepidez, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu e a tua igreja, Senhor, declaramos e profetizamos, Senhor, sobre a vida do nosso pastor, Senhor, ousadia no Espírito, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma ele, Senhor, meu Pai, de ousadia, fervor, poder, Senhor, meu Pai, para ministrar, Senhor, ensinar, Senhor, meu Pai, a tua palavra, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, se revela, Senhor, meu Pai, ilumina, Senhor, meu Pai, a sua mente, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, todos digam amém. Obrigado, meu filho. Queridos, em pé, como vocês estão, abram as suas Bíblias no Evangelho que escreveu São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram ou encontram. Na Nova Versão Transformadora, você pode ficar de pé ainda, que é uma outra tradução, acabei de ler na NVI, diz assim, ó, e essa versão que eu vou usar como ponto de partida, como meu trilho para iniciar a mensagem. Eu não vou trabalhar nesse texto, mas eu quero dar esse texto como o ponto inicial, para que você entenda que eu quero falar de algo, e eu preciso deste texto como caminho, para que eu vou usar nesta noite. Veja só,
O mesmo texto na Nova Versão Transformadora. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho, que é o que eu quero tratar. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil ou apertado, e são poucos os que o encontram. Amém? Podem sentar. O tema da mensagem é a liderança do Espírito Santo. Amém? Toca o irmão do seu lado. Eu não costumo fazer isso, mas você vai fazer agora. E diga: Deus vai falar contigo nesta noite. Não, se for fazer, faça com um dedo. Sabe aquele dedo de profeta? Ou aquela mão? Diga: Deus vai falar contigo nesta noite. Glória a Deus. Agora, se você puder me acompanhar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e nós vamos ler alguns versículos. Amém? Então nós vamos começar falando sobre a liderança do Espírito Santo. O que eu quero dizer e começar a dizer antes de ler o texto é que existe dois caminhos. Sim ou não? Sim. Existe um caminho largo, onde a porta também é larga e espaçoso, e muitos escolhem este caminho. Olha bem o que está dizendo o texto. Mas há um caminho estreito e uma porta também estreita. Primeiro, a porta é estreita, e o caminho também é estreito e difícil, onde poucos o encontram. E aqui fica óbvio, se você analisar, o caminho é largo, porque muitas pessoas vão entrar e andar, escolher andar nele. É o que diz o texto. Muitos escolhem andar pelo caminho largo. Então, caminho largo, porta mais larga. Por quê, pastor? Para caber maior número de pessoas andando por este caminho. Isso é normal, porque se afunilar não passa. Então, o caminho é largo, é espaçoso, e a porta também. E esse caminho leva à morte, à destruição, à condenação. Mas há um caminho estreito, aonde a porta de entrada também é estreita. Ele diz: estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva para a vida. Eu vou dizer quem é a porta, já de antemão, e vou dizer quem é o caminho, também de antemão, e também vou dizer quem é o destino. Quem é a porta? João 10, versículo 7, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Então ele é a porta. E quem é o caminho? O mesmo Jesus disse, em João 14 e 6, na verdade eu vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha só o fim do versículo: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque ele é a porta e porque ele é o caminho, ele não diz ninguém vai ao Pai. Porque como tem que entrar pela porta, e a porta é ele, e o caminho é ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque precisa entrar pela porta, que é Jesus, precisa estar no caminho, que é Jesus, para chegar no destino, que é também com Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo? Então o caminho é estreito mesmo, e poucas pessoas encontram. Quando você começa a meditar na Bíblia, você vai ver que nos textos, quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia nunca fala que a maioria está salvo, porque não é a maioria. Não está entendendo? A Bíblia fala que poucos, que muitos são chamados, olha só, e poucos os escolhidos. A proporção sempre é maior dos chamados, mas nem todos entram, porque são poucos os escolhidos. Isso está falando de proporção. Hoje na Terra existem 8 bilhões de seres humanos. A maior religião do mundo hoje é a muçulmana. A nossa, talvez seja a segunda, com 1,5 bilhão de cristãos. 1,5 bilhão de cristãos, de diversas raízes. Como assim, pastor? Católicos carismáticos, cristãos, reformados, tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Então não é 1,5 bilhão de cristãos salvos em Cristo Jesus. Não é.
Para você ver como já é a minoria. E eu só quero lembrar, infelizmente, que desses 1,5 bilhão de pessoas, também não é a maioria que vai entrar no céu. Vocês estão me entendendo? É a proporção, irmãos. Se eu dissesse que são todos, eu estaria mentindo. Pode deixar o fundo aí, viu? Senão vem fazer um fundo aqui. Ou deixa aí ou faz aqui. Amém? Estão entendendo? Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto agora, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo, a lei do Espírito, que dá vida, os libertou do pecado e da morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza. O que Paulo está dizendo? Que o problema nunca foi a lei. Vocês estão me entendendo? O problema é a nossa natureza. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Eu vou repetir: o problema nunca foi a lei, porque ela é boa e perfeita, diz o apóstolo Paulo. Então aonde está o problema? Em nós. Falar sobre a liderança do Espírito é falar de pessoas que vão ser dirigidas pelo Espírito. Porque se tem um caminho, tem que ter um guia. Sabe por quê? Porque pode ter desvios neste caminho. Quando Deus chama Josué 1, versículo 7 diz assim: seja forte e muito corajoso, e observas ou cuida de obedecer a toda a lei do meu servo Moisés. E aqui vem um segredo do caminho, e diz assim: e não desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Sinal, isso quer dizer que dá para sair do caminho, que dá para cair da graça, que dá para perder a salvação. Dá. Infelizmente dá. Quem dera não fosse possível perder a salvação, mas infelizmente é possível. Mas depende de quem? De mim e de você de novo. Mas nós precisamos aceitar a lei do Espírito. E olha bem, porque este é o primeiro ponto. A hora que o Espírito Santo me disse isso, o primeiro ponto que eu quero que tu fale é que existe uma lei do Espírito. Eu falei, na onde está? Ele falou, no texto que você vai ler. É lá que está a lei do Espírito. Porque às vezes nós pensamos que o Novo Testamento, nós estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça. Amém? Vocês sabem disso? Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Muitas pessoas acham que na dispensação da graça não tem lei, que na graça nós podemos andar na libertinagem, na liberdade, na liberalidade, fazer o que quiser, andar da maneira que quiser, porque é graça. Muito pelo contrário, a graça foi ela que nos libertou do pecado. A graça é que nos dá poder para vencer o pecado. Aleluia, é a graça. E a graça nos constrange a não viver em pecado. Jesus disse e deixou um mandamento em Mateus 22, 37 a seguir. E o mandamento é claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ele diz: o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo, que é o versículo 39. Mas aqui há uma lei também, chamada a lei do Espírito. Versículo 2: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida nos libertou do pecado e da morte. Então existe uma lei do Espírito. Nós não vamos andar desgovernados, porque se tem alguém que nos guia, ele nos guia com lei. Se ele vai nos liderar, é porque tem lei. Deixa eu dizer uma coisa para ti: no céu, o céu trabalha com ordem. Aleluia. O céu trabalha com ordem, e dentro dessa ordem o Espírito diz: há uma lei, e todos nós precisamos seguir essa lei. Logo, se há uma lei a ser seguida,
A primeira coisa que o Espírito Santo me disse é o seguinte: então tem que haver obediência. Porque se há lei, tem que ter obediência. Porque ninguém tem uma lei para não seguir. Se tem uma lei é para ser seguida. E o Espírito Santo, apesar de ser maravilhoso, apesar de ser extraordinário, consolador, o nosso advogado, aquele que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, Ele mesmo, mas Ele também é Deus. Aleluia. E se tem uma coisa que Ele exige nesta lei, é obediência a Ele. Irmão, nós não estamos desgovernados, nós não estamos sem liderança, nós não estamos sem caminho, sem rumo, sem destino. Nós não estamos sem alguém que está sobre nós com autoridade. Usado pelo Espírito Santo nesta noite. Ei, calabacheia. Eu digo para mim e para ti, há uma lei, e essa lei é do Espírito que nos libertou do pecado. Ele nos libertou do pecado para viver em santidade. Ei, xarabacantará. Eu calabaçúria, alabacantarás. Se Ele nos liberta do pecado da morte, é para vivermos em santidade, porque Ele é chamado Espírito Santo. Aleluia. Em 1 Pedro diz: sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. Ou seja, nós temos que ser santo diante dEle, ou senão não haverá relacionamento, ou senão não haverá liderança e nem bênção do Espírito para nossas vidas. Há uma liderança, e Ele não se deixa escarnecer. Quando o Espírito vem, Ele quer ser atendido, obedecido. Ele quer que você cumpra a lei do Espírito e de vida. E é vida em santidade, é vida de relacionamento, é vida de comunhão. É isso que Ele está exigindo de nós. Irmãos, vamos parar de apresentar desculpas. Eu achei que Deus ia me usar devagarzinho hoje, irmão, porque eu não comi. Até falei para o Dutra, sem comer. Estou fazendo uma reeducação alimentar. Não sei se você percebeu daí. Estou fazendo um cartaz aqui, eu estou emagrecendo. Então eu estou algumas horas sem comer. Então se eu cair, você me segura. Mas escute só. Pensei que o Espírito usava devagarinho por causa do microfone. Eu falei, eu estou parecido com o Luciano. Vai ser devagar. Mas olha, irmãos, eu vou repetir. O Espírito Santo, Ele exige de nós santidade. Você está entendendo? O que eu estou falando aqui, irmão, não é chavão, não é jargão, não é bordão, não. O Espírito Santo exige de mim e de você santidade. Ter vida santa, vida pura, vida casta diante dEle. Para isso eu tenho que abandonar o pecado que tão de perto me rodeia. Largar o pecado, abandonar o pecado e viver uma vida santa. E mais, eu vou dizer uma coisa, e eu concordo com o pastor Antônio Gilberto. Ele diz que o Espírito Santo vai nos usar. Vai. Mas primeiro, para nós sermos usados de maneira poderosa, nós precisamos nos comprometer com o Espírito Santo. Porque sem comprometimento, nós não seremos usados. Nós não estamos lidando com Deus que age de qualquer forma ou de qualquer maneira. Nós não estamos lidando com Deus que leva as coisas de maneira relaxada. Nós estamos num Deus que leva as coisas com ordem e decência. E um Deus que exige a mesma ordem e decência para nos usar, para que sejamos ativados no Espírito, para que possamos fluir no Espírito, para que possamos nos mover no Espírito. Primeiro tem que ter o comprometimento com a obediência e ter uma vida santa. Segundo lugar, guarde bem isso, é a lei do Espírito de vida que eu estou tratando ainda, o primeiro ponto. Segundo lugar, o Espírito, Ele quer de mim e de você. Eu primeiro estou apontando para mim, porque essa palavra falou comigo a semana não, desde quinta-feira até hoje. Falou comigo, mexeu comigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha vida não tem sido a mesma depois de quinta-feira, quando o Espírito veio, me visitou e falou fortemente ao meu coração. Eu vou dizer a ti nessa noite com muita humildade, com muita simplicidade. Agora, o Espírito Santo também vai falar com a tua vida de maneira diferente. Vai falar, já está falando. Eu estou sendo simples, irmão, eu estou abrindo meu coração para você.
Desta vez o Espírito falou comigo de maneira poderosa, diferente. Falou assim: viva o que você vai pregar. Ele falou para mim: viva o que você vai pregar de verdade, viva isso. E nesta semana eu deixei a rede social de lado para ver coisas fúteis. Só fiquei na rede social para ver as coisas, ou mensagem, ou palavra, ou isso, ou aquilo, e ali concentrado no que Deus tinha. E eu não quis nem ouvir mensagens que falavam sobre o Espírito Santo, para não confundir a mensagem que o Espírito deu para mim. Falei: eu não quero copiar, porque o Espírito Santo não quer cópia, ele quer algo original. Então tudo que está saindo aqui foi o Espírito Santo que deu. Aleluia, glória a Deus. Você precisa se comprometer com Ele. Primeiro, na obediência, como eu disse. Segundo, na submissão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quem te guia é o Espírito Santo. João 16:13 diz na primeira parte do versículo: e quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Aleluia. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus, porque eu não estou falando de anjo não, irmão. Eu não estou falando de um cantor, nem de um pregador. Estou falando do Espírito Santo. Eu vou repetir, porque eu acho que você vai acordar e vai dar um glória a Deus. E quando o Espírito da verdade vier, Ele me guiará, Ele te guiará a toda a verdade. Não é meia verdade, é toda a verdade. Aleluia, glória a Deus. Agora, se Ele me guia, Ele tem uma missão para a minha vida. E submissão significa estar debaixo da missão de alguém. Olha a palavra: debaixo, missão, submissão. Eu preciso estar debaixo da missão do Espírito Santo. Eu preciso me submeter ao Espírito Santo. E a missão dele é me conduzir até Cristo, por este caminho que é apertado e que é estreito, e que um texto diz que é difícil e que poucos encontram. É por este caminho que Ele vai me guiar. Aleluia. Submissão é coisa difícil, Léo, porque a nossa natureza não é submeter a ninguém, Eu não quero fazer o que o Espírito quer. Há uma guerra dentro de nós. Eu vou tratar disso depois, mas há uma guerra. E essa guerra, ela é travada todos os dias. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e com força você se apodera dele. Dele quem? Do reino do céu. Ei, tu quer chegar no reino do céu? Eu vou repetir: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Então, irmão, tem que ter esforço, tem que ter santidade, tem que ter renúncia, tem que ter mudança de vida, né? Palavra cheia, alabra, soube a cantarabandaia sé, aleluia. Ou você acha que eu vou entrar do jeito que eu estou aqui? Não vou não, porque eu preciso me corrigir. Tu acha que você vai entrar do jeito que você está aí? Não, também não vai, porque Deus quer, através do Espírito Santo, aparar as arestas, corrigir o que está errado. Então entra debaixo da missão dele. Eu vou repetir: se submeta a ele. É submissão, é o Espírito. No que ele exige de você, faça. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. A Bíblia fala constantemente sobre isso. Efésios 4:8 diz: e o Senhor, que foi as partes mais baixas da terra e deu dons aos homens, subiu e levou cativo o cativeiro. E diz o versículo número 12: Ele mesmo deu dons a alguns para apóstolos, profetas, mestres, doutores e pastores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, sempre que se fala em relação ao Espírito Santo, se fala do quê? Aperfeiçoamento. Vocês estão me entendendo aí? Se está, dá um glória a Deus para eu saber que você está aí. Aleluia. Eu preciso ser aperfeiçoado, moldado
eu sou um vaso bruto que preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo. Eu devo descer à casa do oleiro e você também deve. Aqui eu vou dizer uma coisa para você: ninguém escapa. Só se houvesse aqui, estivesse aqui em carne e osso, Jesus Cristo. Porque diz Hebreus 4:15 que Ele esteve na terra e viveu sem pecar. Aleluia, só Ele. O resto todo precisa ser aperfeiçoado. Você é Jesus? Precisa ser aperfeiçoado. Entre debaixo da missão. Não, irmãos, não é hora do orgulho. Não é hora da soberba, dizendo: eu não tenho nada para consertar. Tu tem, eu também tenho. Nós temos muitas coisas para ser tratadas nesta noite. E se você abrir o teu coração onde você está, nesta noite, Ele vai tratar com a tua vida. Nesta noite, é hoje que Ele vai tratar contigo. Porque quem sabe do que você precisa ser corrigido é Ele e você. Vocês dois sabem. Eu não sei e não quero saber, porque eu não quero saber da sua vida, a não ser que se for para te abençoar, para impor as mãos e abençoar a tua vida, para orar por você, para te aconselhar. Do contrário, quem sabe da tua vida é você e Deus. Aonde está? Você sabe. Primeiro, para o Espírito Santo usar, na lei do Espírito Ele vai regular, Léo. Imagina dois botões: o botão da regulagem e o botão da ativação do Espírito. Aleluia. O botão da regulagem, aqui do lado direito, aqui ó, meu lado direito. O botão da regulagem, ele vai te regulando, ele vai te ajustando, ele vai colocando você no eixo, ele vai te aperfeiçoando, vai te moldando, vai te mudando, vai te corrigindo, vai te aconselhando, vai trabalhando. Do lado de cá, ele te ativa. Aí você flui nos dons, aí você flui nos dons ministeriais, você flui na profecia, flui na revelação, flui na pregação da palavra, você vai expulsar demônios. Mas ele tem que regular a tua vida, porque vaso quebrado não tem azeite. Ei, xarabacantarábia. Vaso quebrado, trincado, o azeite não para dentro, o azeite cai fora. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, o vaso para ser usado tem que estar consertado, tem que estar inteiro. Deixa Deus arrumar aí. Deixa. Ele precisa tomar a tua vida e falar: olha, você é meu, você me entende, porque é eu que te guio. Já ouviu falar do selo do Espírito Santo? Já ouviu falar disso? Selo do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo, não, irmão. Selo do Espírito Santo é selo de propriedade do Espírito Santo. Ele quer dizer o quê? Que você pertence a Ele, aleluia. Você é dele. Deu para entender? Estou gritando muito aí, irmão? Eu esqueci que não é para ser tão pentecostal, mas eu vou devagar. Aleluia, segura aí. Está entendendo, irmão? Eu vim hoje com a disposição do Espírito Santo para fazer você entender a mensagem. Está entendendo? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Fiquei empolgado, irmão. Ontem eu vi o Donald Trump pegar aqui ontem. Brincadeira, não foi ele não. E aí eu fiquei empolgado. O segundo ponto que o Espírito Santo me deu, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando o Espírito Santo não lidera, preste bem atenção, quem lidera é a carne. Eu vou repetir. Se alguém puder me arrumar um lenço, sei lá, alguma coisa. Quando o Espírito Santo não lidera, eu vou repetir. Quem lidera é a carne. Você está me entendendo, irmão? Está me entendendo, igreja? Quem está? Levanta a mão. Aleluia. Versículo de número 5 de Romanos 8. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Se você não está sendo liderado pelo Espírito, quem está te liderando é a carne. Pastor, o que é carne? Para ficar bem entendido e trocar em miúdos, como diz o povo aí. A carne é a minha natureza pecaminosa. Sabe o que é isso? Romanos 3:23. O que diz Romanos 3:23? Você está careca de saber, ou se não cabeludo, depende de você, né? Eu vou repetir. E todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram desde quando? Desde a queda de Adão, todos pecaram. Vocês estão me ouvindo? Amém, queridos? Desde Adão, todos pecaram. Foram alguns? Foram muitos? Não, todos pecaram. A raça humana, depois de Adão, já nasce em pecado. Salmo 51, verso 5, diz Davi: eu fui concebido em iniquidade, e em pecado me formou minha mãe. Pecado. Está entendendo? A natureza humana é isso, a carne é isso. Agora eu vou dar para você 4 circunstâncias, 4 situações que acontecem quando a carne domina. Você quer ouvir? Quem quer ouvir, levanta a mão. Eu ouvi que não tem muita gente querendo ouvir. Eu vou perguntar de novo. Quem quer ouvir, levanta a mão, para eu saber só o que você quer. Tem gente que não levantou, eu falei, não quer ouvir. Mas eu sinto muito, se você não quiser, você vai ter que ir embora. Eu vou falar do mesmo jeito. Vai ter que ouvir. Primeira coisa que acontece: quem anda no caminho, na liderança da carne, atende os desejos da carne, se inclina para as obras da carne. Eu vou repetir, e guarde obras da carne. Eu vou repetir: aquele que é liderado pela carne se inclina, é propenso, está indo para o que a carne deseja. Ouviu bem aí? Versículo de número 5, foi o que eu li agora. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam na natureza humana e fazem as coisas da natureza humana. Segunda característica de quem é guiado pela carne e anda no caminho da carne: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas eu estou vivo, pastor. Não é morte física, é morte espiritual. Quem deixa a carne tomar conta, deixa liderar, deixa dominar, tomar liderança, tem a morte espiritual como resultado. Ou você tem a liderança do Espírito, ou você é liderado pela carne. Se vocês lembrarem que nós lemos Gálatas 5:17, você vai dizer, você vai ouvir e vai entender e vai lembrar o que foi lido lá, que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne, e um guerreia contra o outro. Então, se você não tem a liderança do Espírito, tem a liderança da carne. Pastor, mas você está falando para mim? Uma perguntinha que eu quero fazer a vocês nessa noite, e essa o Espírito Santo mandou a perguntar. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele está escrevendo essa carta à cidade de Roma ou aos cristãos de Roma? Eu vou perguntar: essa carta foi escrita à cidade de Roma ou aos cristãos de Roma? Paulo está falando com o ímpio ou está falando com o salvo? Pastor, tem salvo que é guiado pela carne? Sim, tem. Se não tivesse, não estava aqui. Ele deixou a liderança do Espírito e aceitou a liderança da carne. É mais tranquila, é mais ampla, o caminho é mais largo, é mais sossegado, não tem muitas exigências, não tem lei do Espírito, dá para andar tranquilo. Terceira característica, versículo de número 7: pois a mentalidade da natureza humana ou da carne é sempre inimiga de Deus, e não pode obedecer a Deus. A terceira característica de quem está guiado pela carne é que a sua mentalidade é ser inimigo de Deus e desobedecer a Deus, porque o final do versículo diz: e não pode obedecer às leis de Deus e nunca obedecerá. Você está entendendo que é incompatível a carne e o Espírito? A carne e a lei de Deus, você está entendendo que é incompatível ser liderado pela carne e ter o Espírito de Deus? A Bíblia diz que aonde há luz não há trevas. A luz é o Espírito de Deus, a treva é a carne liderando. O Salmo 119, verso 5: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Se eu preciso ser guiado num caminho,
e sei quem me guia é o Espírito Santo, e tem apenas um caminho para eu chegar a Cristo. Este caminho pode ter dias escuros? Sim, porque se nós temos uma certeza de uma coisa, é que nós seremos tentados, é que nós seremos provados. Só que a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação ou prova senão humana, ou seja, é da minha natureza mesmo. Está entendendo aí? É isso que significa prova senão humana. A prova ou a tentação humana é porque a minha natureza é ruim, é porque a minha natureza é pecaminosa, a maldade já está em mim. Satanás só vem falar assim: olha, tenho esse prato para você aqui, esse prato. Você fala: eita, eu quero. Na verdade você já é ruim, você apenas vai atender ao convite de Satanás. Foi a mesma coisa que ele fez no jardim do Éden. Ele apenas mostrou o cardápio: eu tenho isso aqui, Eva, você quer? Eu digo: quero. Aí ela caiu na mentira do diabo. A mesma coisa é hoje. Então, crente, cristão, pare de colocar a culpa no diabo, pare de pôr a culpa no demônio, quando muitas vezes a culpa é minha e a sua, porque a minha natureza é ruim. Eu quero o que é mal. Na minha mente tem maus pensamentos, na sua não tem? Na minha vida tem má conduta, mau comportamento, más ações. Sabe por quê? Porque eu sou mau. Minha natureza é ruim, é caída, por causa de Adão. A diferença está em quem lidera você. Em quarto lugar, mais uma característica de quem é guiado pela carne. Versículo 8: por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana ou da carne, não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Se alguém está na carne, irmão e irmã, não tem como agradar a Deus estando na carne. Sabe quem você agrada, ou quem eu agrado? Porque eu não gosto de apontar ninguém. Sabe quando nós agradamos a Deus? Quando obedecemos ao Espírito, nos submetemos a Ele e somos ativados pelo Espírito. Mas quando somos guiados pela carne, nós agradamos a nós mesmos, porque a natureza da carne é minha. Eu faço a minha vontade quando estou na carne. Ao invés de agradar a Deus, eu agrado a mim mesmo. Eu viro o centro das atenções. Quando a carne domina, o centro das atenções é você. Mas quando o Espírito lidera, o centro das atenções é Deus. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Está entendendo? Dá uma glória a Deus. Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Dá outra glória a Deus. Dá mais um. Enquanto você dá glória a Deus, eu bebo água. Dá uma glória a Deus aí. E se eu sou liderado pela carne, o que eu quero fazer? Atender, praticar as obras da carne. Gálatas 5:19. E as obras da carne são manifestas, diz o texto, e são elas: imoralidade sexual. Pastor, o que é imoralidade sexual? Eu vou explicar, e vou explicar de um jeito que você vai entender. Pelo menos eu acho que vai. Olhe bem aqui para o meu bigode aqui. Deus, para Deus, relação sexual é entre homem e mulher depois do casamento. Deu para entender? Eu vou repetir. Amém? Para Deus, relação sexual pura, lícita, é entre homem e mulher depois do casamento. O que isso quer dizer? Que todo o resto é imoralidade sexual. Adultério, prostituição, fornicação, lascívia, e vai por aí. Tudo isso é imoralidade sexual. Segunda, impureza, maus pensamentos, maldade, devassidão, mentira. Tudo isso são impurezas que
contaminam o coração, e tudo isso é obra da carne. Isso vem da carne, é da natureza da carne, é o que a carne quer fazer, é o que a carne deseja fazer. Eu vou mais além. Terceiro, ódio, é aversão, é fúria contra alguém. Irmãos, Paulo escreve essa carta aos Gálatas, a cidade dos Gálatas ou a igreja dos Gálatas? É a cidade ou é a igreja? É a cidade ou é a igreja? É cristão ou é ímpio? E cristão tem ódio do outro? Tem, que está aqui. Agora deveria ter? Não, não deve ter. Ódio é aversão, ou seja, não quero ver. É fúria, ou seja, se eu encontrar, em vez de dar outro lado, eu dou a outra mão. Entendeu o que eu estou dizendo? Discórdia. E discórdia aqui não é discordar de uma ideia, e tudo bem. Discórdia aqui é de arrumar confusão. É discordar com a intenção de trazer confusão. Eu vou à frente. Ira. Egoísmo. O que é egoísmo? É quando eu penso em mim mesmo. Eu pergunto para você, o evangelho cabe isso no evangelho? Quem é guiado, liderado pelo Espírito, tem que ter esse comportamento. Eu não penso em mim, eu penso em você. Mais uma obra da carne. Dissensões. Sabe o que é dissensões? Disputas. Disputa entre irmãos. Será que isso dá para entender? Você entende isso aí? Nós somos da mesma família, sim ou não? Que nós temos um pai, sim ou não? Sim. E você é o que é meu? E eu disputo com você? Eu quero disputar alguma coisa com você? Eu quero concorrer com você? Irmãos, aqui, não tem melhor. Não tem melhor. Aqui não tem o mais alto, não. Aqui não tem estrela, não tem, irmão. Não tem, não deve ter. Nós somos iguais aqui. Todos filhos do mesmo pai, aleluia. Irmãos, indo para o mesmo lugar, com as mesmas dificuldades. Ah, mas um prega muito. Ele prega igual ao outro qualquer. Deus ouve a sua mensagem, ouve a minha mensagem. Esses dias alguém me disse: pastor, sua mensagem é que nem espada. Eu falei: irmão. Ele disse: é longa e chata de ouvir. Não foi daqui não, mas foi outro lugar. Eu falei: ô louco, eu achei que era a espada que cortava. É, irmão, tem gente que não gosta. Quem vai pregar é o pastor? Poxa, sim. Fazer o que, irmãos? Está entendendo? Eu vou prosseguir. Facções, divisões. Será que isso há no meio do povo de Deus? Divisões? Será que há divisões no meio do povo? Ah, era para ver? Não. Paulo diz lá em Corinto: uns dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas. E ainda tinha um grupo que dizia eu sou de Cristo. Aí você pode achar o último era o melhor, né? O de Cristo. Não, o último era o pior. Porque aquele que era de Apolo tinha Apolo como pastor. Vai vendo aí. O que tinha Paulo era Paulo como pastor. O que tinha Cefas era Cefas como pastor. E o de Cristo ele dizia assim: olha, nem Paulo, nem Cefas e nem Apolo. Eu não tenho pastor nenhum. Eu tenho, ninguém me dirige. É pior. Ele fala: meu pastor é Cristo. Deu para entender aí? Divisões no meio da igreja. Dissensões. Invejas. Inveja é terrível. Porque inveja é o que a pessoa, ela quer ser você. Deu para entender? Ela não quer ser parecida, não, ela quer ser você. E outra, ela não quer ter algo melhor que você, ou parecido, não, ela quer ter aquilo que você tem. Olha que coisa estranha. Mas Paulo escreveu aos cristãos. Irmãos, vou dizer uma coisa para ti. O que Deus te deu é teu, está nas tuas mãos. Eu não tenho inveja, pastor, mas o fulano prega muito melhor que o senhor. Glória a Deus por isso, irmão, que maravilha. É melhor que tenha 10 que pregam melhor que eu, porque aí eu sento para ouvir e para aprender, irmãos. Se tem alguém que canta melhor que você, é melhor falar assim: eu canto junto contigo, é melhor do que tem alguém que canta pior para você. É que nem aquele cara que olha pro banco e fala assim: deixa eu colocar alguém, olha, vixe, não tem ninguém.
Mas quando tem um melhor, você vou ter um bom ali, eu vou colocar o melhor. É assim que faz. Então é melhor que seja melhor que você do que seja pior. Inveja é uma coisa terrível. Embriaguez, orgias, estas são as obras da carne. E a carne se inclina para essas coisas. A carne se debruça para essas coisas. A carne lidera a pessoa para essas coisas. Deu para entender? Deu para entender? Entendeu? Quem entendeu, dá glória a Deus aí, diga amém aí. O terceiro, olha o que o Espírito Santo me disse. Mesmo com a liderança do Espírito Santo, há uma guerra dentro de nós, entre carne e espírito. Pastor, mas João capítulo 3 não diz que quem a gente nasce de novo, nova criatura é, diz 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Pois é, o novo é o espírito. A carne continua sendo velha, você não morreu, você está aí, ó, eu também estou aqui. Nasci de minha mãe, tenho 50, estou aqui. Minha carne não morreu, está aqui. E ela continua aqui e continua ruim, viu? Bem ruim. Porque eu, sem o Espírito Santo, eu vou dizer para você nessa noite, eu sou ruim sem o Espírito Santo. Você não me conheceu fora da igreja. Eu sou bem ruim sem o Espírito Santo, mas ruim de verdade. Eu não sei você. Eu, antes da conversão, eu era ruim de verdade, ruim em tudo. Eu era beberrão, eu fumava, eu usava droga, eu era valente, gostava de confusão, gostava de brigar. Eu era assim antes da conversão, ruim. O Espírito Santo vem, começa a transformar. Fazem 28 anos e ainda tem muita coisa para mudar ainda. Eu não sei se você tem, mas aqui tem. Então há uma guerra entre nós. E eu vou repetir Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado como? É tomado como? E os que usam força se apoderam dele. Ou seja, irmão, tem que ter esforço, tem que ter luta travada na oração, na meditação da palavra, em aprender e praticar a palavra. É luta, é jejum, pastora Lourdes, não é? É oração, é levantar de madrugada, é renunciar às vontades, não é isso? É renunciar à carne, é não obedecer aos desejos da carne. É luta, é força o tempo todo. Tu acha que é fácil, mas não seria, porque o caminho é apertado, a porta também é, não dá para passar de qualquer jeito. Ele te lidera, mas você vai passar tentações. Por isso que Jesus mandou fazer o que em Mateus 26:41? Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Olha a beleza da carne com o espírito. Se a carne é fraca, você pode vencer a carne, porque o texto quer dizer isso, a carne é fraca. Amém? Você vai profetizar isso nessa noite, no nome de Jesus. Agora me veio aqui, você vai pegar esse dedo seu de profeta que tu tem, dedo grande, dedão aí, esse que você aponta para a vida dos outros, e às vezes você aponta para a sua também, e você vai apontar para você mesmo, dizer assim: a carne é fraca. Ei, fala, mexe com a carne aí, ó. Mexe com a carne, toca aí. Memória sensorial, né? Toca aí, toca. A carne é fraca. Diga, a carne é fraca. Diga aí, profetize. A carne é fraca. Diga, a carne é fraca. E o Espírito está pronto. Diga aí, no nome de Jesus. A carne é fraca, mas diga, o Espírito está pronto. Diga aí, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Diga aí, profetiza aí. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Aleluia. Eu vou profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu vou profetizar diante da palavra do Senhor. Abre a tua mão, estende a tua mão, que eu vou profetizar nesta hora dentro da palavra. Vou segurar ela aqui na minha mão. No nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade do Espírito Santo, eu profetizo sobre a tua vida que hoje, a partir de hoje, a partir de agora, a carne está vencida, porque a carne é fraca e o Espírito está pronto. Eu profetizo para a tua vida uma nova vida no Espírito. Eu profetizo para a tua vida uma nova vida com Deus. Eu profetizo para a tua vida vitória, 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 vitória sobre a carne. Aleluia!
já venceu a carne, tu já venceu, aleluia. Oh, como que eu venço, pastor? Com a liderança do Espírito Santo. Lembra que eu falei que você tem que obedecer a Ele? Se submeter a Ele. O terceiro que você tem que fazer é atender o quê? A instrução dele, a direção do Espírito, o conselho do Espírito e as palavras do Espírito. Atenda o Espírito. Atenda a voz do Espírito. Atende os conselhos do Espírito, a direção, o norte do Espírito, o caminho do Espírito. Atenda a liderança do Espírito. Colossenses 3:5 diz assim: façam morrer tudo o que pertence à velha natureza. E ele vai dizer: imoralidade sexual, impureza, raiva, ódio e tal. Faça morrer, aleluia. Eu pergunto, é tomada a força? Não é. É verbo, você tem que fazer morrer, Lourenço. Lembra daquela conversa na tua cozinha? Tem que fazer morrer, porque senão ela domina a tua vida. Faça a carne morrer. Tem que morrer. Pastor, quando? Todos os dias. Tu abriu o olho, acordou, ela tem que morrer. Porque se ela não morrer, ela lidera você. Paulo diz em 1 Coríntios 9:27: eu esmurro meu corpo e coloco a carne em servidão ao Espírito. Aleluia. A carne, irmão, tem que ser escrava do Espírito. Eu vou repetir isso. Vou dar glória a Deus aí, eu vou repetir. A carne tem que ser escrava do Espírito, Léo. Não é tratada não. Não, minha filhinha, fique aí de boa. Não, ela não obedece assim. A carne só entende a linguagem da escravidão. E aí o Espírito diz: eu tenho o controle, eu tenho a liderança, eu tenho o domínio. Se submeta à minha vontade. Ele fala para a carne, e a carne se submete. Porque a carne se opõe ao Espírito e o Espírito à carne. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que você mais alimenta é que vai vencer. Não tem como eu falar outra coisa. Se você está nas redes sociais constantemente, e aqui não é crítica para quem está na rede social, porque às vezes você precisa, e você quer, e você deseja, e você até tem maturidade para estar na rede social, ok. Mas se você está muito na rede social, demais da conta, ao ponto de se perder, vendo todo tipo de coisa que tem na rede social, sinal que você não está sendo liderado pelo Espírito. Porque o dia tem 24 horas, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, sobra 8 horas. Quem domina a tua vida? Porque aquilo que tu alimenta é aquilo que você prioriza. Eu vou repetir: aquilo que você alimenta é aquilo que você dá prioridade para aquilo. Mas se você levanta, já pega o celular na mão, já começa. Qual é a prioridade do Espírito nisso? Tem gente que sai sem orar. E na outra ele fala: Senhor, o Senhor me guardou. Ele fala: pois é, trabalho que tu me dá de colocar o anjo para guardar, que você nem orar, você lembra de orar para sair. Aí o trabalho foi uma bênção, que maravilha, você me guardou, mas você orou antes de sair, para tivesse um dia de trabalho abençoado. Quanto tempo nós falamos com Deus? Colossenses 3:1 e 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E aí Colossenses 2: buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra, que são terrenas, que são humanas. O teu pensamento está onde? A quantas anda o teu pensamento? No que você está pensando no seu dia a dia? O que nós estamos buscando é as coisas do alto ou é as coisas da terra? Quem você mais alimenta é que vai vencer essa batalha. Se o Espírito é alimentado, ele vai te liderar e vai vencer, e a carne vai ser escravizada. Se agora você alimentar a carne vence. E a inclinação da carne é morte. Mas quem se inclina para o Espírito tem vida. Fica a tua escolha.
Obrigado tu não é, eu estou apenas pregando a palavra para instruir a tua vida. Ouça a instrução do Espírito Santo, ouça a direção do Espírito Santo, ouça o norte do Espírito Santo, ouça o conselho do Espírito Santo. Pastor, eu preciso mudar, então muda. Pastor, tem que rever conceitos, então reveja conceitos. Pastor, eu preciso ser aperfeiçoado, você e todo mundo. Deixa a liderança do Espírito Santo te aperfeiçoar a tua vida, para que o Espírito vença o combate contra a carne, porque senão a carne vence, ela se sobrepõe, ela é pujante e vence. Mas quem tem que vencer é o Espírito, porque se sois guiado pelo Espírito, se o Espírito está guiado, você é dirigido pelo Espírito, você faz a vontade do Espírito, você realiza aquilo que o Espírito quer, porque você está em obediência. Irmãos, tem uma coisa que é difícil o ser humano entender: é obedecer. Obedecer, se submeter é uma coisa complicada para todo ser humano. Já percebeu? No trabalho, quando o patrão dá um ralho é coisa de velho, né? Então, deixa eu falar aqui, deixa eu mudar. Dá uma bronca, chama atenção, né? Fica melhor. Você já não quer obedecer o patrão. Tem gente que já começa a procurar outro serviço, que tem dificuldade de obedecer. Eu estava falando com esse menino, esse Du aqui, na sexta-feira, ele disse: ó, pastor, a pessoa que não obedece fora da igreja, na igreja também não obedece, porque ela no trabalho ela vai ser assim, a pessoa que fala mal vai falar mal no trabalho, é assim que vai ser. Foi o que você falou para mim? E é difícil o Espírito mudar isso, mas ele pode, porque ele tem poder para mudar. Aleluia. Para encerrarmos, eu tenho 5 minutos para encerrar. Guiados pelo Espírito. O último tópico. Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo tem essa certeza, tem essa segurança, tem essa convicção de quem te guia é o Espírito? Levanta a sua mão para me ajudar a pregar. Aí. Se você puder levantar e dar um glória a Deus enquanto eu bebo água, dá um glória a Deus. Quem te guia? Quem te guia? João 16:13. E quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quem te guia é? E o que te guia? Quem te guia é o Espírito. E o que te guia? É a verdade. Mas, pastor, a verdade? A verdade, pastor? É. Aí a Bíblia não erra. Eita, como é essa coisa é linda isso aqui, irmão. Se não, olha, eu ando a gaguejar a Bíblia. Ela é completa. Sabe por quê? Alguém respondeu: é a verdade que guia. Quem guia é o Espírito Santo. O que guia é a verdade. Aí João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade. Olha a resposta: a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, quem me guia é o Espírito Santo, e o que me guia é a palavra. Olha aqui o teu guia aqui, ó, de fé e prática. Está olhando para ele aqui? Tu tem um exemplar aí? Aqui, você é guiado aqui pela palavra. Pastor, mas é só por aqui? Não, majoritariamente por aqui. A maior proporção é por aqui. Por quê, pastor? Porque ainda tem os dons espirituais. E às vezes Deus fala com você em profecia, visão, sonho, revelação, e começa a te orientar por aí. E que isso é? É uma orientação mais personalizada, mais individualizada. Quando Ele quer falar especificamente com você, Ele levanta alguém, fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Mas isso é a regra? Não, é a exceção. A regra é por aqui. Como fazer? Aqui. Quando fazer? Aqui. Como? Aqui. Onde? Aqui. De que jeito? Aqui. Que hora? Por aqui. Aleluia. Aqui é o teu guia de fé e prática. Quem te guia é o Espírito. E o que te guia é a palavra. Agora vamos para o texto de novo. Versículo 14. Olha só. Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. Vira para alguém que está do teu lado e fala assim: você é filho de Deus. Fale aí, você é filho de Deus. Que maravilha. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, aleluia. Você não é qualquer uma, não. Você não é qualquer pessoa, não. Você é filho de Deus ou filha de Deus. Está entendendo aí? Eu vou repetir. Você não é qualquer pessoa, não. Você é filha ou filho de Deus. Eu vou repetir. Deus te ama e diz a ti nesta noite: você é minha filha, eu te amo. Você é meu filho, eu te amo. Aleluia. Eu te quero bem. Você é minha filha, você é meu filho. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Versículo 16: e o Espírito de Deus confirma no seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele fala lá no Espírito. Tem gente que acha que Deus fala na alma. Não, Deus não fala não, Deus fala no teu Espírito. É lá que Ele fala. Espírito com Espírito. Já viu? A Bíblia diz em João 4,24 que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito. E importa que Deus criou aqueles que o adorem em Espírito. Aleluia. Então Deus fala no teu Espírito. É aí que Deus fala, no teu Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito não tem como se corromper. Ou ele está vivo com o Espírito Santo. Eita, que coisa gloriosa, hein? Ou ele está morto sem o Espírito Santo. Mas corrompido ele nunca está. Agora a alma se corrompe, porque a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas o Espírito não, o Espírito não se corrompe. Ou ele tem Deus e está vivo, nasceu de novo, ou ele não tem Deus e está morto. Então adivinha onde Deus fala contigo? É lá no teu Espírito que Ele fala. Agora, se você é filho, como você é, se Deus é o teu Pai, e se o Espírito Santo te guia, te lidera, te pega pela mão e diz: esse aqui é o caminho. Está entendendo aí? Se é Ele que te guia, que te lidera, com a luz no caminho que é a palavra, te guia a verdade, e através da verdade que é a palavra, se Ele te guia, você precisa ter a identidade do Espírito. Se Ele te guia, Ele tem que produzir algo em tua vida. Você está me entendendo? Eu vou repetir, e quem sabe você dá um glória a Deus, que eu já fiz 2 vezes, ninguém deu glória a Deus, eu não estou bem. Não estou aí. Me ajuda aí. Se quem te guia é o Espírito Santo, então você tem o Espírito de Deus na vida, você é filho de Deus. E se você é filho de Deus e Ele que te guia na verdade, você tem algo que Ele produziu em você. Dá uma glória a Deus aí. Sabe o que é, irmãos? Sabe o que o Espírito produziu em você? Você sabe? O fruto do Espírito. Eu vou repetir, não, o Léo entendeu, só ele entendeu. O que o Espírito Santo produziu na tua vida foi o fruto do Espírito. Você tem essa marca dentro de você, que identifica você como uma pessoa que é filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. E é quanto? É um fruto. Olha só o que o Espírito Santo me disse. Falou para mim: é um fruto só do Espírito. Eu falei: tudo bem. Aí ele disse para mim: ele nasce já grande o fruto? Não. Ele: pois é, eu preciso ativar o fruto, fazer brotar. Quando eu coloco em você, eu coloco ali a flor do fruto. Eu coloco, produzo em você. Por quê? Porque o fruto tem que crescer, sim ou não? Agora, ele amadurece sem crescer? Vou perguntar de novo: ele amadurece sem crescer? Precisa brotar, depois precisa crescer, para depois amadurecer. São as fases na tua vida. E sabe o que isso quer dizer? É que eu não posso estar voando no primeiro aspecto, que é o amor, e estar péssimo no domínio próprio. Porque é quanto fruto que é? É um fruto. Como que o mesmo fruto pode estar bom e podre do outro lado? Vai entendendo aí? Não dá. Ou o fruto está verde, crescendo, ou ele está maduro, mas é um fruto só. E se ele amadureceu inteiro. E se ele está crescendo no todo. Então você não pode crescer muito numa área e não crescer nada na outra. Sabe por quê?
Isso diz que você não tem o fruto, se está acontecendo. Então eu tenho que crescer no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio, na mesma capacidade, mesmo crescimento em tudo, porque é um fruto só. Vocês estão me ouvindo ainda? E quando amadurece esse mesmo fruto é que amadurece. Então, pastor, é por isso que tem crente que dá trabalho. É claro, porque ainda não cresceu e não amadureceu. E eu não estou falando como homem, como mulher, não. Estou falando espiritualmente. O primeiro aspecto é o amor. Temos que crescer no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tu consegue isso? Tu consegue isso? Consegue? Ou só quando a pessoa não te irritar, não te provocar, não te agredir, não te bater, aí você consegue? Ou senão você não consegue amar o próximo. O amor ao próximo não depende do que o outro faz. Depende do meu amor por ele, não depende do que o outro faz. Porque aqui não tem dependência, é para amar o próximo, como a mim mesmo. Vocês estão ouvindo aí? Amar o próximo não tem condições, eu tenho que amar o próximo. O segundo aspecto é paz ou alegria. Pode ser alegria. Essa alegria do fruto do Espírito, ela não depende de circunstâncias nem de situações. Alegria no Espírito, como fruto do Espírito, você pode estar sem dinheiro, endividado, com problema. Quem olha para você e fala assim: essa pessoa é feliz, é alegre, porque tem o quê? O fruto do Espírito. E a paz? A paz é só com alguns? Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos. Eu vou repetir Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, porque senão ninguém verá a Deus. Eu vou prosseguir, já vou encerrar. Benignidade, longanimidade, essa palavra é maravilhosa, vem de macrotomia no grego, que é uma grande paciência. O texto diz: se levarem você aos tribunais ou ao meirinho, diz assim, e te pedir que você tire a capa, dê também a túnica. Ou seja, vai além do que estão te pedindo. Se pedir para andar 1 milha, você anda 2, vai além do que está pedindo. Isso é longanimidade. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso é vida cristã, é caráter cristão, está entendendo? Fruto do Espírito significa caráter cristão. Está entendendo aí, irmão? Você está entendendo? Dá glória a Deus aí. Eu vou repetir: fruto do Espírito significa caráter cristão. Benignidade, bondade é fazer boas obras. Boas obras não salvam ninguém, não, porque boas obras é para os salvos. Entendeu? O salvo que faz boas obras, então não é para salvar, já é para os salvos. Boas obras, bondade, fidelidade, meu Deus, fidelidade. Primeiro lugar, fidelidade para com Deus. Segundo lugar, fidelidade para com a palavra. Terceiro lugar, fidelidade para com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, para o seu marido, com a sua família. Quarto lugar, fidelidade com seus amigos. Quinto, fidelidade com o teu ministério. Eu quero inverter aí, não sei o que você faz, mas é fidelidade. E aí eu tenho que concordar com o Du de novo, Du. Quem é fiel aqui vai ser fiel lá. Quem é fiel lá, quando se converter, é fiel aqui. Está entendendo? Só que precisa crescer na fidelidade e amadurecer na fidelidade. Isso é fruto do Espírito. Eu sou fiel longe da minha esposa, quilômetros de distância. Eu sou fiel a Deus em qualquer lugar que eu tiver. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é quando a pessoa tem controle das suas vontades. Quem tem esse fruto domina a si próprio.
domina a carne através desse fruto do Espírito. Quando vai fazer besteira, o Espírito diz: não faça, ele segura. Ele domina a carne, o domínio próprio. Irmãos, isso falta muito na minha e na tua vida. Porque às vezes que escorrega, você faz lambança. Sabe por quê? Você perde a liderança do Espírito e deixa a carne liderar. E nós percebemos que o que a carne quer são os desejos da carne. O que ela quer resulta em morte. O que ela quer leva à perdição. Deixa o Espírito liderar a tua vida. O caminho é estreito, a porta também é, mas você precisa ser liderado por ele. Sabe quando alguém vê que você cresceu? E a Bíblia é completa. Nós estamos falando de fruto, não é? Aí Jesus diz o seguinte: pelo seu fruto os conhecereis. Eu não sou conhecido por aquilo que eu prego, eu sou conhecido pelo fruto que eu estou dando. Não é por falar, não, é pelo agir. Não é pelo muito dizer, não, é pelo comportamento de vida. Diz Provérbio 27, verso 2: não fale a tua boca a teu respeito, fale o próximo sobre ti. Porque geralmente a tua concepção de si próprio é lá em cima, mas do outro é lá embaixo. Mas não deve ser assim. Paulo diz: considere o outro superior a você mesmo. É o que Paulo está ensinando. E quem tem o fruto do Espírito age assim. Ele não se considera melhor do que ninguém, nem mais santo que ninguém, porque ninguém é. Porque aquele que não adultera mente para dar com pau, e aquele que não mente, meu Deus, não paga o outro. É uma confusão. Está entendendo, irmãos? Então não posso apontar o defeito do outro quando eu tenho que olhar para mim mesmo e ver se há em mim o fruto do Espírito. Porque precisa existir o fruto do Espírito na minha vida. Porque eu serei conhecido pelo fruto. Não é pelo que eu digo de mim mesmo, mas é pelo que eu faço, é pelo meu comportamento. Fruto é o que eu tenho produzido, porque eu tenho que crescer e amadurecer. Não é o que eu tenho falado que sou. Fruto é produção, é crescimento e amadurecimento. Não é falácia, não, é atitude. Fique de pé. Nós encerramos aqui. Vamos ofertar, queridos. Os músicos podiam vir aqui tocar aquele louvor lá, o segundo louvor, que eu não me lembro qual que era, o segundo. Pode ser, não? Isso. Na hora da oferta. Glória a Deus. Venha ofertar, querido. Venha ofertar no nome de Jesus. Sinto fluir teu rio divino aqui. Sinto fluir teu rio divino aqui.
Glória a Deus. Levante as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre todos os fiéis. E todos digam amém. Se quiser sair, saia. Se não quiser, fique adorando. Ou se quiser sair adorando, saia adorando. Vou mergulhar no teu